Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou Bruno Lopes, sou psicólogo aqui na Saúde, no município de Bertópolis. E essa é minha colega de trabalho. Olá, meu nome é Luciana Cordeiro, assistente social. Também faço parte da equipe da Secretaria de Saúde do município de Bertópolis. Nós estamos aqui para falar sobre a importância da quarentena na pandemia do Covid-19, trazendo algumas orientações, alguns esclarecimentos para que nós possamos prosseguir com segurança enquanto essa situação não se altera. A importância e a função da quarentena. Para nós aqui em Bertópolis, como que está funcionando? Nós estamos recebendo aqui no município muitas famílias, muitas pessoas. Por quê? Bertópolis é uma cidade pequena, mas muitas pessoas moram na capital. E a gente sabe dos riscos, né? E da forma que a doença está lastrada nas capitais. E aqui, na região, tem alguns casos. Mas em Bertópolis, felizmente, né, graças a Deus não chegou, a gente espera que não chegue. Então, para isso, a gente precisa te orientar de que a quarentena é de extrema importância aqui para o município, para a nossa segurança do dia a dia, para as nossas famílias, para os seus familiares, seus idosos. E diante de uma situação como essa, né, de uma doença que vem alarmando não apenas o nosso país, mas que está alarmando o mundo todo, a maior parte das pessoas tem ficado com muito medo, né? Porque é uma doença que ainda não se tem um tratamento, ainda não se tem desenvolvida uma vacina, uma medicação que possibilite um tratamento seguro, né? O que nós temos é uma comunidade de cientistas, de pesquisadores, de médicos que estão trabalhando exaustivamente, tá, na procura de um tratamento adequado, que não vá simplesmente combater os sintomas que essa doença está apresentando, né? Mas que vai também garantir que essa medicação, que esse tratamento não vai causar outros problemas. Por isso que ainda demanda algum tempo, né? Diante dessa situação que a gente ainda tem que esperar, né, o tratamento mais adequado, a conduta mais adequada é justamente essa, que promove também um certo incômodo, né? Como a Luciana colocou, a questão da quarentena. A gente um pouco mais adiante vai esclarecer o significado dessas palavras que muitas vezes estão sendo usadas e estão transmitindo um significado, um sentido que está incomodando bastante as pessoas. Mas eu acho que nessa primeira abordagem o que tem que ficar assim bem enfatizado, bem claro, é a necessidade que esse distanciamento está trazendo, né? A importância que esse distanciamento tem para uma doença que a gente ainda não tem o controle, não tem o domínio sobre ela. Ô Bruno, e assim, o que a gente tem visto aqui no município? Essa dificuldade do cumprimento dessa quarentena aqui, visto que a pessoa chega de outro município, né? Ou seja, das capitais, e chega e não quer cumprir porque não vou ficar 7 dias em casa, fechado ali, sem contato externo, né? Colocando em risco toda a população. Então a gente fica preocupado com isso, porque né, a gravidade disso. E também porque às vezes essas pessoas estão usando justificativas que nem sempre tem a ver com essa doença. Elas às vezes estão comparando com outras pandemias, com outras situações, né? O que a gente sabe sobre esse Covid é que ele provém de uma classe de vírus, mas que está ocasionando umas reações mais graves do que as que a comunidade científica já tem preparo para isso, né? E muitas pessoas podem chegar a uns sintomas e não ter condições de superá-los. Porque como não tem tratamento, né, Luciana? Não tem uma vacina, o que os médicos estão contando nesse momento? É aliviar os sintomas que essas pessoas estão
expressando, que estão tendo naquele momento, e contar que o sistema imunológico dessa pessoa tenha condições de reagir suficientemente bem para superar a doença. O que nós estamos vendo é que algumas pessoas não têm um sistema imunológico tão bom para isso. Né? Exatamente. E aí... E ainda hoje, né, uma pessoa foi e colocou, partilhando que, né, seu neto chegou, deu a volta no mundo para chegar aqui em Bertópolis, carro quebrou na estrada, entrou para a oficina, a própria avó partilhando isso, e aí colocou o neto em casa, chegou, foi para a quarentena e no segundo dia ele fugiu para a rua. Já não dá conta de ficar durante o tempo que é recomendado. Que é recomendado, então é grave, porque assim, a própria avó preocupada que o que aconteceu? Passou por vários setores que pode estar contaminado. E aí? O que a pessoa precisa saber? Né? Esse tempo que é recomendado para que ela fique afastada, para que ela evite sair do local onde ela vai ficar, a casa dela, né? Ele é recomendado para quê? Para que se ela tenha, né, se contaminado com o vírus, haja algum tempo para que os sintomas possam se manifestar. Assim, os profissionais da saúde vão poder colocar essa pessoa no tratamento adequado e, com isso, impedir que ela possa transmitir para os demais, para os próprios familiares, para as pessoas que ela tenha contato no comércio, e que essas pessoas também podem ter a infelicidade de não ter um sistema imunológico tão bom. Né? E aí a manifestação da doença nessas pessoas vai ser muito mais grave. E a nossa preocupação aqui, e a gente te pede, fique em casa, cumpra as orientações da equipe sanitária aqui no município de Bertópolis. Faça isso pelos seus familiares, por você, pela população no todo. Tem pessoas preocupadíssimas com isso. Nós estamos preocupados com isso, por isso estamos aqui, né, para te orientar, para pedir que você fique em casa, cumpra a quarentena, como é orientado, como tem sido orientado. Porque assim, a nossa preocupação também é que assim, o recurso mais próximo aqui é Teoflotone. E Teoflotone já está sem condições de estar recebendo. Então fica complicado. E aí, gente, vem o próximo local, Ipatinga. Que é mais distante. Se a pessoa, se sua avó, se o seu avô, seu tio mais de idade, ou mesmo os jovens que a gente tem visto que está, né, pegando também os jovens, que é mais propício, mas se precisar de um respirador daqui até lá, vai dar conta? Será que vai dar tempo de chegar? Vai dar tempo de chegar? Será que ao chegar lá o hospital está em condições de receber essa pessoa? Exatamente. Será que os leitos não estão ocupados com outros pacientes por outras doenças? Exatamente. Então tudo isso a gente tem que pensar, porque muitas vezes extrema-se, né, contar com a sorte. Não é só questão de sorte, é só questão de fé. É questão de prudência. Respeito, amor, zelo pelos seus, por você mesmo e pela população no todo. Ontem eu fiz uma visita na zona rural. E aí eu fiquei assim, pode ser sua mãe. Uma mãe desesperada, preocupada, triste, porque pediu a filha para entrar em contato com o filho que estava vindo da capital para cá, para ele, pelo amor de Deus, ficar por lá. Porque é ela e o esposo idoso no risco e ela com medo. E aí, quando a gente chegou lá, ela estava preocupada com o quê? Preocupada que o filho estaria chateado com ela. E agora, ele vai ficar com raiva de mim? Mas o que a senhora fez demais? Não, é porque é bom ele não vir, para a gente ficar mais tranquilo. Se ele vier, eu vou ficar preocupada, mas é meu filho, eu quero... Então, assim, ajuda sua mãe também a não sofrer por isso, por culpa. A gente de achar que... Sim. Pode falar. A gente sabe que tem uma implicação aí emocional muito grande, né? Porque às vezes a pessoa está com saudade, está querendo ter contato com esse familiar. Nós vamos ter um vídeo mais específico para a gente poder pensar, desenvolver junto alguma estratégia, né, que possa minimizar o impacto que essas recomendações estão fazendo para todos nós. Veja bem, eu sou Teoflotone, minha família está toda lá, meus amigos, meus queridos estão todos lá. Então, nesse momento, eu também estou sendo impactado por isso, alterou a rotina, né? Eu não estou podendo ir
em Teoflotone. Você ia toda Eu semana? ia toda semana, depois eu tive que passar aí de 15 em 15 dias. Agora tem mais de 30 dias que eu fui em Teoflotone. Então, eu estou tentando também colaborar não apenas com os meus, né? Porque eu vou em Teoflotone, eu posso passar. Meu pai é do grupo de risco, né? Eu também sou do grupo de risco, mas tem meus colegas aqui que trabalham comigo, tem a população que eu atendo. Então, nós temos que fazer algumas coisas que vão trazer, de certa forma, algum tipo de incômodo, porque ela altera a nossa rotina, ela altera, né, essas recomendações que todo mundo está cumprindo, ela altera as coisas que a gente costumou a fazer, da maneira que a gente fazia. Mas isso é em função de um bem maior. É isso que a gente tem que trazer, né, Luciano, para a nossa consciência, quando esses incômodos começarem a ficar mais acentuados. O porquê que estamos fazendo isso? E aí, Bruno, assim, lembrando, né, voltando na sua parte, o que acontece? Você vai e dificultou mesmo, distanciou o prazo de você estar indo exatamente por isso. Porque você vai, quando chega, você ficou 7 dias, né, na quarentena, para proteger nós, enquanto profissionais, a população e, como você falou, quem você atende. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. É difícil? Sim. Está sendo difícil para todos nós, é um novo em todos os aspectos. Isso. E aí a gente acaba tendo dificuldade de lidar com o novo. Mas é hora de a gente se reinventar. Eis o momento, eis a necessidade que nós temos. É uma realidade agora e que nós precisamos ficar em casa. Sair para que foi só de extrema necessidade. E quanto a essa questão das pessoas que estão se deslocando, né, por exemplo, para Teoflotone, para algum outro local que já tenha casos confirmados, Teoflotone não tem apenas casos confirmados, né, tem até óbitos. A gente pode até acrescentar aí, junto do vídeo, um boletim com os informativos atualizando vocês para que tenham informações mais seguras. Que eu acho que é muito importante nesse momento que cada um busque fontes seguras para se informar. Porque existem muitas pessoas que estão espalhando que quem se contamina e não apresenta o vírus, não apresenta os sintomas, exatamente, que essa pessoa não transmite. Mas isso é uma mentira. Já tem aí estudos e comprovação de que essas pessoas transmitem sim. Tá? Então não significa que você que possa ter se contaminado e não tem nenhum sintoma, que você não vai poder transmitir para os demais. Essa é uma das justificativas mais importantes para que se tenha consciência de que esse período que está sendo recomendado a você ficar de 7 a 15 dias em casa, evitando contato com os demais, é para que, se você tenha se contaminado, esse sintoma possa se manifestar, entendeu? A equipe de saúde tenha condições de fazer, né, a avaliação de quem são as pessoas que você teve contato, está convivendo, para quê? Para que possa ser fechado ali. Então, se contaminou sua família, pelo menos não vai contaminar outras pessoas, né, correndo o risco de muita gente poder morrer. Né? Esse eu acho que é uma maior preocupação que todos nós temos que ter, né? Eu vou ser responsável pela morte de alguém. E outra coisa também, ainda uma família partilhava, né? Alguém veio, né, aqui para o interior, aqui próximo, e a mãe idosa, né, foi contaminada pelo filho, que não tinha sintoma nenhum, foi contaminada. O filho foi embora. Depois que o filho chegou em São Paulo, ficou sabendo que a mãe estava com o coronavírus. Aí que ele vai fazer o teste, né? Aí que ele foi fazer o teste, foi descobrir. Então, o que aconteceu? Ele estava lá desesperado. Depois, pensei, se essa mãe morre? Eu vim de longe, contaminei minha mãe, e aí ela morreu por minha culpa. Pensei, viver com essa culpa, como que seria? E para que as pessoas estão de alguma forma dizendo que essas recomendações não estão ajudando, né? Elas estão entendendo que o motivo de nos afastar, que é por conta do coronavírus, não acabou.
E realmente não vai acabar. O afastamento, a quarentena, o isolamento, são termos que nós vamos definir um pouco mais para frente, sim, mas é preciso entender que essas medidas, essas recomendações, elas não estão sendo feitas para acabar com o vírus, elas estão sendo feitas para diminuir a velocidade de contágio. Por quê? Já sabemos que é um vírus altamente transmissível. Então, basicamente, não vai ter como conter a transmissão dele, né? Mas o que a gente pode fazer para diminuir né, a velocidade de contágio? Para quê? Diminuindo a velocidade de contágio, os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que estão trabalhando para desenvolver vacina, para desenvolver uma medicação, vão ter mais tempo para isso. Menos pessoas vão se contaminar e menos pessoas vão morrer. Se a gente já tem um número tão grande, né, mais de 35 mil pessoas já morreram. Né? 38 mil. Até essa semana, né? Pois é. Se a gente já tem um número tão grande, com as medidas, você imagina sem elas, quantas pessoas que já não teriam morrido. Então, para destacar, acho que agora a gente pode falar um pouquinho, né, dos conceitos de isolamento. Sim, pode ficar à vontade. Porque há certa confusão nos termos, e essa confusão nos termos, muitas vezes, acentua o incômodo que essa situação está trazendo para nós. E eu acho que vale a pena, acima de tudo, para que a gente entenda a importância de cumpri-los. Tá? O isolamento é uma separação de pessoas infectadas que apresentam sintomas das demais pessoas. Então, digamos, a pessoa se contaminou, está tendo sintomas, então ela tem que ficar isolada, inclusive dentro de casa. Se a recomendação da equipe de saúde é para que essa pessoa fique em casa, porque os sintomas que ela está manifestando, ela já foi confirmada que tem Covid, mas os sintomas que ela está manifestando não são tão graves para que ela seja internada, ela vai permanecer em casa. São recomendações que o médico e a equipe de saúde vão passar para ela, mas é importante que ela fique isolada, inclusive dos demais. Que os demais familiares mantenham os contatos, as recomendações de higiene, da higiene das mãos, higiene das superfícies, né? Para quê? Para que eles não se contaminem também. O distanciamento social é um esforço consciente para reduzir o contato e aumentar a distância física entre as pessoas a fim de diminuir a velocidade de contágio. Podemos usar como exemplo a situação que nós estamos aqui agora, nesse momento. Nós estamos com uma distância de mais ou menos 1 metro, não estamos utilizando a máscara para gravar o vídeo, mas a máscara está aqui. Quando a gente sai, quando a gente chegou, nós estávamos fazendo uso da máscara. Então, apenas para que a gente pudesse gravar o vídeo com um pouco mais de desenvoltura, a gente deixou de usá-lo. Mas o distanciamento, essa medida ela tem que ser tomada em todos os locais que a gente tiver. Né? Se a gente foi na rua, foi comprar alguma coisa, chegou em casa, antes de ter contato com algum familiar, é bom se higienizar, principalmente as pessoas que estão indo para Machacaliz, para Águas Formosas, ou até mesmo para Teófilo Otoni. A gente não sabe, gente. Isso que precisa ficar claro. A gente não sabe onde é o foco e quem está contaminado. Ó, Bruno, em relação, você colocou o Teófilo Otoni, vou só pontuar uma situação. As pessoas, né, as pessoas do grupo de risco, precisam ir para Teófilo Otoni quando são acionadas pela saúde de lá. Então, assim, você precisa ir, tome esses cuidados, mas precisa estar lá, porque senão vai desencadear também outra doença, vai piorar a sua doença, ou ao invés de ajudar, vai piorar. Então, você precisa estar indo. Você que é idoso, você que está no grupo de risco, lá está chamando as pessoas para os acompanhamentos que já estão agendados, estão, né, manter o distanciamento, como você está colocando, até nesse momento, né, nessas idas e vindas para Teófilo Otoni, e aí lembrar que as pessoas estão com medo. Você que é do grupo de risco, fica com medo, elas ficam com medo de estar indo, vai tratar alguma coisa e pode acabar se contaminando. Então fica com medo. Então, assim, mesmo com medo, toma as precauções, mas faz necessário você estar lá. Não, é necessário você ir. Não precisa se comprometer, né, por uma doença, um tratamento que você já está
já estava tratando antes disso, mas com certeza a equipe de saúde está aí justamente para orientar, e a gente recomenda que vocês procurem orientações, tá? Não fiquem escutando terceiros que muitas vezes têm interesses próprios em estarem dando algumas informações para vocês. Vão certificar com a equipe de saúde, tá? Como proceder. E aqui retomando, tem um termo que geralmente não está sendo difundido entre as pessoas, ele é usado mais nas equipes profissionais, que é o abrigo no lar, que é justamente essa questão da pessoa que fica em casa. É a máxima permanência em casa, de forma a realizar apenas saídas essenciais e evitar locais públicos ou aglomerações. O nome já diz, abrigo no lugar. Então você está abrigado, protegido em sua casa. Ah, mas como é que eu vou fazer alimentos, as coisas que a gente precisa comprar, medicações? Então, essas são as saídas essenciais. Tente organizar para que você vá fazer suas compras, de supermercado, verduras e essas coisas no mesmo momento. Então, você tem medicação para comprar, compra a medicação, aproveita, vai no supermercado, tenta fazer com que as suas saídas a esses estabelecimentos sejam menores. E a nossa preocupação é que Bertópolis ainda não tem nenhum caso, nenhuma suspeita. Então, como não temos, é continuar essas medidas para que a gente permaneça nessa segurança que estamos o maior tempo possível, para que a comunidade científica tenha condições de chegar a uma vacina, a um tratamento, antes que esse mal nos alcance. A quarentena é quando a gente separa e restringe a movimentação de indivíduos já expostos a situações com potencial de contágio. Ou seja, é a pessoa que se desloca de Bertópolis para Teófilo Otoni com frequência. Então essa pessoa está saindo de uma comunidade que ainda não tem nenhum caso suspeito, que ainda não tem o contato direto com o vírus, mas está indo para um local onde já tem. Então, quer dizer, essa pessoa que está se deslocando, ela está se colocando em exposição. Então, ela precisa ficar durante algum tempo afastada e sob observação, para saber se ela realmente... e para isso a equipe da saúde está orientando essas pessoas, monitorando. Fazendo um trabalho bonito. Não estou fazendo isso por mera chatice, gente. Respeite, quando chegar esses profissionais, te abordar, respeite também, aceite as orientações ali e siga. Isso. São orientações, são cuidados que nós também, um pouco mais para frente, vamos desenvolver mais com esses profissionais, para que eles consigam também minimizar o impacto que esse momento está trazendo para eles. Vamos tentar imaginar que eles também estão passando por uma situação bastante difícil, porque também estão sendo colocados em risco. Então, como que essas pessoas estão lidando com isso? Estão ficando com medo, estão ficando irritadas, estão incomodadas também, estão com ansiedade também. Então, muitas vezes isso está impactando. Vão tentar construir uma relação de relevar certas situações, porque talvez o profissional possa ter dito uma coisa e a pessoa entendeu, Luciano? De uma maneira negativa. Vão tentar ali no diálogo resolver isso e transformar a situação num grande problema, numa revolta contra as recomendações. Uma guerra, porque a guerra já está instalada. A guerra é contra o vírus. É contra o vírus, não é contra os profissionais, a equipe sanitária está se desdobrando, Então, assim, vamos de fato respeitar. E o que tem se falado muito, mas esse é um termo que não chega na realidade de Bertópolis, isso é para grandes centros, é o tal do lockdown, que ele não faz parte do vocabulário da saúde pública, mas é sobre o fechamento completo ou quase completo, permitindo saídas essenciais. É o que algumas pessoas da comunidade de Bertópolis muitas vezes confundem e vão, assim, por causa das suas resistências, por causa do incômodo que elas estão sentindo, estão dizendo, não está dando certo, tem que fechar tudo. Se está limitando para alguns, por que não limita para os outros? Gente, nós precisamos entender
que certos comércios não é que são melhores do que os outros, não. Mas nenhum de nós vai continuar, vai conseguir sobreviver sem comida, sem medicação. Nós precisamos do gás, nós precisamos dos alimentos que são transportados. Então, as pessoas que transportam são serviços essenciais. Nós temos que dar graças a Deus, né? Vamos colocar assim a questão um pouco mais transcendente, que nós temos essas pessoas corajosas para continuar o trabalho delas, enfrentando a exposição ao vírus, porque elas estão expostas, mas para quê? Para fazer chegar o alimento no mercado, para a medicação chegar na farmácia, para que eu, você, Luciana e os demais possamos cumprir as recomendações. Porque seria impossível cumprir as recomendações se a gente não tivesse o que comer, se a gente não tivesse as medicações. Exatamente. Né? Mas nós temos. Então, o que é defendido através desses decretos, que não apenas a Prefeitura de Bertópolis, tá? Mas todo o governo estadual, nacional, tem colocado os serviços essenciais para que as pessoas que são orientadas e recomendadas a ficar em casa tenham condições de permanecer em suas casas. O que a gente precisa nos conscientizar é que essas medidas, essas recomendações, elas impactam na vida de todos nós e elas impactam também na nossa saúde mental, né? Elas trazem um incômodo, elas trazem uma alteração em nossa forma de entender e nossa forma de sentir. E isso pode ser acentuado ou suavizado, dependendo da forma que cada um lida. A gente tem que entender também que informações são necessárias para que a gente possa ter uma tomada de decisão, para que a gente decida como agir, como reagir a certas situações. E a pessoa desinformada, ela é muito mais afetada. Então, se você tem algum familiar, algum vizinho, alguma pessoa do seu convívio, que você percebe que está muito desinformada e você tem condições de informá-la, porque teve acesso, né, a uma fonte segura de informações, e é bom bater nessa tecla, fontes seguras de informações. Onde que você está acessando essas informações? A gente vai deixar algumas indicações de onde se informar, de onde buscar as informações, mas isso é muito importante. Se você tem condições de ser alguém que mantém as pessoas informadas, seja, entendeu? Lembrando sempre esse aspecto, a fonte segura que você obteve essas informações e o objetivo de minimizar, né, os impactos que esse momento tem trazido para todos nós. Contribuir positivamente, né, para com o outro. Esse é o tempo agora da gente, né, ter essa forma de agir, né, pensando no outro, contribuindo para ajudar o outro, o próximo. E essa questão de ajudar, a gente pode até entender que, assim, vou usar um termo que nós da psicologia muitas vezes colocamos, mas que não tem a ver apenas com o profissional psicólogo. Mas se a gente for falar desse momento de ajuda, primeiro socorros psicológicos. Se você nota que a pessoa está tendo um impacto muito grande, tem ficado muito ansiosa, com muito medo dessa situação, e você tem algumas informações que possam minimizar isso, os primeiros cuidados psicológicos, na verdade, é o acolhimento, né? Uma escuta, uma boa palavra que você pode dar para alguém, que pode, justamente, que vai contribuir para que essa pessoa sinta menos ansiosa, sinta menos medo, né? Saiba o que fazer. E se ela estiver bem informada, ela vai ter mais condições de tomar suas decisões, de seguir as orientações, entendendo por que está acontecendo isso, por que ela tem que agir daquela maneira que está sendo recomendada. Continuando esse tema, que é a função e a importância da quarentena nesse período de pandemia, algo assim que fica para nós aqui em Bertópolis, a dificuldade de você cumprir a questão da quarentena. Então,
Eu chego da capital, eu preciso ficar de quarentena? Eu chego aqui em Bertópolis, eu preciso ficar os 7 dias em casa e tudo mais? Sim, com certeza. Sim. Exatamente, porque você vem de um local com muito mais possibilidades de exposição, de pessoas não apenas contaminadas, né, de casos de óbito. Porque lá, às vezes, você vai, mesmo que não está trabalhando, vai ao supermercado, Isso. vai à feira, alguém da sua casa ele pode estar continuando trabalhando e retorna para casa. Então, faz essa necessidade. A quarentena, a importância dela aqui, para o município, para nós enquanto população, é exatamente o quê? É minimizar, ter, assim, a certeza de que as pessoas chegaram e elas não apresentaram nenhum sintoma, nada em relação a isso, a questão do coronavírus, para que a gente possa estar assim, opa, estamos seguros aqui, estamos seguros. É o que está nos dando esse suporte, essa equipe sanitária que está monitorando cada pessoa que entra na cidade. A gente entende que, de repente, você fala coisa chata, mas tem coisas chatas que faz parte, que é necessário para a nossa vida, é necessário para o nosso dia a dia. E agora, mais do que nunca, né, o cumprimento da quarentena, o monitoramento que a equipe sanitária tem feito e vai continuar fazendo, faz necessário sim, é de extrema importância. Então, assim, mantenha a distância, evite aglomerações, vá mesmo, para que essa equipe também não seja também tão desgastada, porque o trajeto que vocês fazem enquanto vindo da capital, né? Você para na oficina mecânica, o carro pode quebrar, você vai ao banheiro, você tem várias coisas. Esse caminho aí, ele é ali duvidoso. E a medida não é porque é justamente para saber, né? A pessoa estava num ambiente que colocou ela exposta. Então, será que ela contaminou? Será que não contaminou? Para que se tenha certeza, ela fica durante algum tempo, né, sob quarentena, observando-se, para que, se manifestar sintomas, então medidas mais sérias têm que ser tomadas com essa pessoa. Se não, é seguro que ela possa retomar, né, seu contato social com as recomendações de distanciamento, de uso de máscara, de higiene das mãos, higiene da superfície, todas essas recomendações que estão exaustivamente sendo ditas por todos os canais de informação que nós temos. E assim, toda a comarca está tomando a mesma postura, está fazendo o mesmo trabalho, toda a comarca, junto com o comitê que foi criado para a pandemia, para esse momento. Então, assim, cumpra. É prazeroso? Pode não ser, mas é gratificante você ficar com a consciência tranquila, sua família lhe segura, é uma questão, é uma medida de prevenção, de proteção e cuidado para com os seus e para com a população no todo. E assim, já partindo para o encerramento desse primeiro vídeo que estamos trazendo para vocês, para informar, a gente vai abordar sobre um dos aspectos que esse momento tem trazido para a gente, que é a alteração da nossa rotina, a alteração das coisas que a gente estava acostumado a fazer, da forma como a gente estava acostumado a fazer. A gente sabe que algumas pessoas, diante desse momento social que todos estamos enfrentando, algumas pessoas tiveram um impacto diferenciado, não apenas no aspecto psicológico, emocional, mas também no aspecto financeiro, né? O que precisa ser observado é o que de bom, o que de útil uma situação como essa que a gente está vivenciando pode trazer, porque não é possível que seja apenas mal, né? Se a gente se colocar numa posição de observar o que pode ser feito numa situação como essa, é possível que aí a gente construa alguma estratégia, construa alguma nova forma de fazer as coisas. É o aspecto da reinvenção. Se reinventar. Reinventar. Criar coisas novas. Nós somos capazes, aliás, nós somos brasileiros.
E brasileiro é criativo, né? Por natureza, então faz parte. Vamos, né, reinventar. E essa reinvenção, ela está dizendo de muitas partes de nós. Ela tá dizendo de uma reinvenção da nossa maneira de entender, de olhar para as coisas. Né? Não é dizer apenas que isso é culpa de A, de B, de C, ficar tentando achar culpados para uma situação que não necessariamente tem que ser culpa de alguém. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível, um inimigo que não tem partido político, que não tem, né, preferência de cor, que não tem preferência de raça, que não escolhe se você é pobre, se você é rico. É um inimigo da humanidade. Então não é do brasileiro ou de pessoas do interior. Isso são coisas menores. A gente tem que tentar entender que existem aspectos muito maiores da vida. E são esses aspectos que estão sendo provocados nesse momento, para que nós tenhamos um olhar mais empático, né? De nos colocar no lugar do outro, de buscar essa questão de nos solidarizarmos com o outro. Então, para isso, muitas vezes, algumas pessoas estão tentando se justificar por causa do impacto que esse momento tem trazido, negativamente, obviamente, na vida delas. E vão demonstrar o quanto de prejuízo que tiveram. Não estamos aqui para entrar nesses detalhes, né, Luciana? Exatamente. Mas estamos tentando trazer, através desse vídeo, um despertar para essas pessoas. Tudo bem, trouxe um impacto maior para você, talvez sua renda ficou menor do que era antigamente, mas isso não é uma condição que pode ser de responsabilidade de A, de B ou de C, mas em função de um vírus, de uma situação social que todo o planeta está enfrentando. Então, de que forma você, no seu comércio, na sua forma de ganhar a vida, pode refazer, pode se reinventar? Né? A gente usa um ditado até do senso comum, melhor pingar do que secar. Exatamente. Né? De que forma que você pode ganhar algum dinheiro nesse momento, né? Utilizando o seu comércio, seguindo as recomendações que o município atualizou, justamente para quê? Para flexibilizar um pouco essa questão econômica, que com certeza desempenha, né, uma importância na dimensão psicológica, na dimensão emocional. E aí, Bruno, aqui, né, na nossa realidade enquanto Bertópolis, a gente sabe das dificuldades. Né? Assim, tem essa dificuldade, reinventar parece que é uma palavra mágica, mas não consigo reinventar porque vou fazer o quê? Reflete, pensa por quê? O que a gente tem que pensar? Não é algo que, pelo menos a gente acredita e espera, que não é algo para sempre. Né? A gente espera que seja por um período aí. Tudo bem, seria um período de um mês, já passou 2, né? Já entramos no terceiro, acho que já estamos indo para o 4. Então, mas é algo que a gente sabe, vamos nos preparar. Esse ano as coisas vão ficar difíceis. Sim. Mas a gente crê que, mesmo nessa dificuldade, vamos fazer acontecer esse diferencial, essa reinvenção na forma que eu trabalho, na forma que eu atendo meu cliente, como que eu atendo, ligo, né? Vou ligar para ele, né? Eu faço marmita, vou ligar, eu vou dar um jeito de te entregar. Né? Aí a pessoa vem na sua porta, pedir uma comida, não estou vendendo, fiz da minha panela um pouquinho, entrega, faz, vou fazer um chup-chup, né? Um salgadinho, vou vender. Quem você colocar na rua para vender, vai todo equipado com máscara, o álcool, tudo dali para poder vender para o cliente. Então, assim, buscar essa clientela, renovando tudo isso. Para quê? Para você não perder a sua renda por inteiro. Como o Bruno colocou, e vou lembrar, antes pingar do que faltar. E secar tudo. Se porventura você tiver dificuldade, né, em criar uma estratégia nova,
nós estamos colocando aí os canais de informação, eles não vão servir apenas para dizer sobre o Covid-19. Se a pessoa está tendo algum tipo de dificuldade nesse sentido e ela precisa de alguém, de alguma orientação técnica, pode procurar a gente aqui, para que a gente juntos auxilie você a encontrar estratégias, né, para que a gente possa, enquanto comunidade, enfrentar, né, seguindo as recomendações, tentando observar que não se trata apenas da questão financeira, da questão psicológica, da questão emocional, mas é um todo, né? E é um todo em que todos nós vamos colaborar para que todos nós possamos sair bem dessa situação. Né, como eu coloquei, sou assistente social, mas também, né, sou técnica em agroindústria, então assim, de repente posso estar te ajudando, orientando na questão desse reinventar aí, a gente está à disposição. Buscar pessoas que tenham, né, alguma informação, de repente não é a nossa área, a pessoa está envolvida em área de economia, tá? Quem a gente pode procurar para dar uma orientação para essa pessoa? A gente vai orientar você a qual caminho você trilhar. Seguir. Vamos tentar fazer isso, gente, tentar nos unir para que consigamos realmente atravessar essa situação. E nesse momento, a gente não pode dar as mãos, né? De fato, literalmente, mas a gente pode dar as mãos sim, de forma, né? Só aqui no pensamento, mas na ajuda mútua, um para com o outro, colocando na prática a empatia mesmo, literalmente, nós precisamos disso. Para quê? Para sobreviver a essa pandemia. E para finalizar, nós vamos deixar junto desse vídeo alguns links, né, que vão dar algumas sugestões de leitura, de locais, de fontes onde você pode acessar algumas informações. Lembrando que também vocês podem estar vindo na Secretaria de Saúde, estar ligando para esclarecer suas dúvidas, para se informar, para debater, inclusive para pedir orientações, se for essa a sua necessidade. A gente está realmente incentivando a você, cidadão de Bertópolis, que procure estar bem informado, para que você se sinta mais seguro, mais amparado diante de uma situação que afeta todo o planeta. E nós vamos estar deixando, né, o telefone e também o e-mail, né, para que você possa fazer esse contato. E assim, se posicione mesmo, se coloque, nós estamos aqui à disposição. A importância desse cuidado uns para com os outros aqui no município, a gente precisa voltar a olhar um para o outro. Desejamos para você bastante consciência, bastante prudência diante dessa situação, que os impactos emocionais, psicológicos e financeiros disso, com as nossas medidas, né, com essas estratégias que estamos desenvolvendo, sejam minimizados e que todos nós possamos ficar bem. Não somos melhores e nem piores que ninguém. Somos pessoas de valor, né? Temos que nos valorizar e valorizar o outro. Então, assim, conte conosco e obrigado. Estamos aí à disposição. Obrigado, grande abraço.